Alô, inscritos e seguidores deste canal, sejam muito bem-vindos todos vocês. E hoje aqui na noite de domingo eu fiz um break aqui para gravar um pequeno depoimento para os senhores. Eu já era para eu ter gravado mais coisas, mas eu tô numa semana aí bem puxada de trabalho, de várias coisas, e aí eu não consegui ter muito tempo livre para poder fazer isso aqui, né? Pelo menos uma vez. Mas eu acredito que até no mais tardar terça-feira eu já vou estar liberado aí de várias demandas aqui, aí eu conseguirei ter um tempo melhor, tipo no fim de semana. Acho que esse mês de outubro haverá aí uns feriados mais prolongados, eu dei uma olhada, acho que pelo menos 2 teremos aí, onde me sobrará um tempo livre maior. Mas eu vim aqui hoje retomar uma situação que eu já tinha narrado para vocês um tempo atrás. Eu queria hoje colocar em que pé que tá essa situação, e aí vocês comentem. É uma situação que acontece, que eu estou vivenciando este ano, mas que eu acredito que seja muito comum por aí afora, nos ambientes de trabalho, CLT, serviço público. Eu confesso que esse fato, na minha vida, ele foi unânime. Eu não tinha vivenciado algo idêntico. Então eu vou dar uma puxada aqui, o que foi que eu falei lá atrás, e atualizar, né, como é que tá, em que situação que está. Uns meses atrás, eu acho que foi lá no primeiro trimestre de 2025, antes de eu pegar uma licença, eu compartilhei aqui neste canal um episódio, uma situação de alguém que foi posto para me auxiliar numa turma, numa sala de aula. Em uma das turmas que eu trabalho, eu tenho 2 alunos com laudos de... Como é que eu vou falar agora? O que está mais vigente agora é o portador de deficiência, né? Antigamente se chamava portador de necessidades especiais. Eu ainda sou muito atrelado, mas esses que eu vou falar aqui eu não consigo nem ver como uma deficiência. Eu acho que é uma necessidade especial. Então tem um que é laudado como autismo, que a meu ver é um autismo leve. Eu tenho um aluno, pela manhã, que eu nem imaginava que aquele menino era autista, porque só depois, quando eu retornei agora em setembro, foi que alguém lá na escola me entregou o documento para que eu tivesse acesso, que ele é autista. Mas ele conversa bem, ele é super desenvolvido na aula. Eu falo porque eu tenho outros alunos com autismo que é completamente diferente da situação desse de manhã. Ele é um dos alunos mais adiantados da turma, ele conversa, ele copia tudo. Eu estava olhando agora, eu estava lançando aqui resultado de umas avaliações, ele gabaritou as provas que eu dei. 10, 10, 10, tirou tudo. Então ele é um aluno que é acompanhado por um tutor, eu chamo tutor, mas chama-se auxiliar de turma. Eu tenho um outro aluno que parece que é laudado com TDAH, uma coisa assim. É um garoto também muito inteligente, bem adiantado, mas até antes de eu entrar de licença ele estava de um jeito. Agora eu cheguei e achei bem pior. Ele está pior do que esse autista. Chora demais, e birra, e grita dentro da sala, e não faz nada, sabe? Tá. Então aqui são esses 2 alunos que são acompanhados por esse tutor. Inclusive eu preciso dar um pause aqui, que eu vou tentar descobrir. Eu dei um nome para essa figurinha aqui, né? Eu vou tentar ver se eu descubro. Talvez eu tenha até anotado no meu caderno. Deixa eu ver se está anotado aqui. Eu gosto de anotar esses nomes. Deixa eu ver aqui. E já eu retorno aqui a continuação. Voltei, pessoal. Hoje eu não dei muita sorte assim para obter a informação rápida, não. Eu precisei ouvir o podcast, mas eu fui passando até chegar num ponto assim, mais ou menos onde eu conseguiria. Ninguém botou o nome dele no comentário, não botei no título. Eu tenho que me policiar mais disso. Quando eu ponho o nome da figurinha no título, facilita muito. Mas é Jorge, eu consegui. Então, assim, para não ficar bagunçado aí, eu consegui resgatar o nome dele.
Então eu vou falar do Jorge. O Jorge, ele é um auxiliar de turma, responsável por 2 alunos, para acompanhar 2 alunos que têm laudos, né, de problemas. E aí, lá no primeiro trimestre, não lembro o mês exato que eu partilhei aqui, eu falei que ele estava me enfrentando. Eu logo de início eu tentei ter uma boa parceria com ele. Ele é um cidadão, eu não sei exatamente a idade dele, mas ele não é tão mais novo do que eu. Ele tá eu fosse para me chutar uma idade para ele, eu daria 35, 36 é a idade dele. Ele já é um trintão. E eu quis ter uma boa parceria, mas eu fui muito desafiado por ele nesse primeiro. Na verdade, não foi o primeiro trimestre, foi o mês de abril. No mês de abril, que foi meu último mês antes de eu entrar de licença, eu tive esses problemas, que foi exatamente quando ele foi lotado para desenvolver esse trabalho lá na minha sala. E eu partilhei isso aqui, inclusive teve alguns confrades, alguns participantes aqui desse canal que até trabalham, são professores, e eles me procuraram no Telegram para argumentar, para trocar uma ideia comigo sobre isso aí. Teve aí ficou muito dividido, né? Porque tanto nos comentários como também aqueles que vieram falar em áudio comigo, alguns disseram assim, olha, eu acho que você tem que enfrentar. Enfrente ele, bote ele no seu devido lugar, sabe? Não deixe ele vir querer crescer para cima de você. Mas teve outros que falaram para mim ter mais cautela. Tenha cautela, você tem mais a perder do que ele já está se apadrinhando com a direção, se fortalecendo ali junto à direção, que já não são pessoas que estão do seu lado. Então tem que ter cuidado, vai com calma, tenha cuidado assim nas suas atitudes. E eu refleti muito, embora eu fiquei de licença, mas de vez em quando eu estava lembrando, porque o tempo todo eu pensava assim, quando eu voltar o problema está lá, né? Quando eu voltar a encrenca está lá. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou gerenciar esse problema? Eu tenho que fazer de uma maneira que não venha me prejudicar. E eu vou dizer para vocês, eu sou muito grato a todos que me ajudaram, que opinaram. Mas é aquela coisa, quem está vivendo o drama sou eu, então eu tenho que tomar uma decisão, né? E eu refleti muito em cima e eu cheguei à seguinte conclusão, fundamentado nos estudos que eu fiz nos últimos anos sobre esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, isso aí é um jogo, a meu ver. É um jogo onde ele provoca, ele instiga, ele tenta desestabilizar outra vítima, ele abusa. Aí é assim, quando essa pessoa faz isso, esse abusador faz isso, ele espera uma reação. Ele espera uma reação. E aí é onde a gente tem que ter cautela, porque se essa reação ela sai um pouco da legalidade, é aquilo que a gente chama assim, não, se você reagir dessa forma, você perde a sua razão. E o sonho dessas pessoas é isso, porque no momento que se eu tomo uma atitude, ou como se diz, se eu desço o nível, né, eu desço para o mesmo nível dele, o nível sujo, o nível baixo, né, de revanche, de resposta, aí ele usa isso contra. Aí é no alto, ele já está preparado para isso aí. Como que tipo assim, deixa ele vir me gritar, deixa ele me falar uma mal resposta aqui. Aí eu vou me vitimizar, eu vou lá na direção e vou dizer que eu fui humilhado, que ele me humilhou aqui dentro da sala, que ele está me desrespeitando. Aí inverte. Eu falo porque eu já passei por isso. Onde eu fui, em ambiente de trabalho, eu fui provocado, eu fui assediado, eu fui humilhado, aí eu me alterei. De repente eu aumentei o tom de voz, ou eu falei um palavrão, eu fiz alguma coisa, imediatamente isso foi usado contra mim. Então eu pensei assim, eu tenho que agir de uma maneira para tentar vencer esse problema, tentar resolver, mas assim, sem dar essa munição. Eu não posso dar essa munição. Então, durante todos esses meses, durante 4 meses, enquanto eu vinha, de vez em quando aquilo vinha no meu pensamento, qual que é a melhor forma de eu lidar com isso, né? E aí até que eu retornei, né? Agora eu voltei ao meu trabalho no dia 3 de setembro. Quando eu cheguei lá, uma colega, uma pessoa que até assim da minha confiança, que eu tenho... O trabalho dela é ligado ao meu, porque ela também atende alunos da minha turma, inclusive esses 2 alunos que eu mencionei aqui é acompanhado por essa colega numa sala de atendimento especializado.
E eu conversei com ela, a primeira coisa que ela falou assim, olha, a professora que estava te substituindo estava desesperada para você retornar, porque ela não estava suportando esse cara lá dentro da sala. Pessoal, eu vou contar assim, o que já aconteceu e qual que está sendo a minha postura, mas eu vou descrever assim, o que eu percebi já agora 1 mês e pouco de trabalho, né? Um pouco mais de 1 mês. Ele é aquela pessoa que ele está numa função, uma função de um salário mínimo. É uma função simples, é uma função para uma pessoa de nível médio. Nesses anos que eu trabalho, eu já vi muitas pessoas que exerceram essa função, até como bolsista. Assim, não necessariamente, nem todo caso seria de atender o aluno com necessidade especial, mas assim, são os programas, muitos programas de português, de matemática, de alfabetização, tem vários tipos de programas, e aí se recruta ou estagiários, bolsistas, ou um contrato mesmo. Às vezes, dependendo, não ganha nem... Eu já vi casos que não ganhava nem o salário mínimo, ganhava R$600, R$1.000, 500 de manhã, 500 à tarde, se fosse 2 turnos. No caso dele, eu acho que vai um pouquinho mais de um salário mínimo, porque ele está com essa responsabilidade de acompanhar. Eu sei que ele tem curso superior, ele é graduado e está lá. Eu fiquei vendo assim, eu acho que ele poderia já estar em outros patamares, né? Pela formação dele, mas eu vejo que ele é aquele gigolosão. Ele é um gigolô que a mulher sustenta, a mulher dele ganha bem. Foi a que eu citei, que ela foi uma ex-namorada minha, ex-namorada, né? Hoje ela é uma funcionária pública federal. Ela ganha bem mais que eu. Ela está numa situação muito boa. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque esse mundo é pequeno, né? Mas ela se especializou numa área e ela passou num concurso nessa área que ela se deu muito bem. E eu entendo que ele não tem essa preocupação assim, eu preciso conquistar algo melhor numa profissão, ou passar num concurso melhor, porque a minha mulher já me banca. Minha mulher me banca, comprou carro, casa. Eu já tive essa informação que ela é a coluna financeira da casa, né? De tudo, dos filhos, da casa, de financiamento de carro, tudo é ela que banca. Então ali é um passatempo. Tipo assim, tá lá, é um passatempo. Se tiver lá bem, se não tiver, ele está garantido. Ele está garantido com essa mulher. E todos nós aqui sabemos que mulher não larga esse tipo de homem, né? Um perfil abusivo, vagabundo, que não gosta de trabalhar, que quer viver escorado. Dessas aí, esse tipo de homem aí, elas gostam, né? Não foi à toa que ela conseguiu tirar, ele já era casado, tirou lá da família e está hoje com ela. Enfim, ela banca ele. Quando eu retornei, eu não fechei o raciocínio, né? Vamos lá, o que eu consegui concluir dele? Ele é aquela pessoa que ele está num posto assim bem mais baixo, vamos dizer, de uma hierarquia. Tem a direção, a coordenação, eu, professor, ou os professores que lecionam ali naquela turma, e aí por último vem ele, ali como auxiliar de turma. Só que ele quer se colocar que ele não é... Ele está acima de mim na sala de aula. Ele está acima de mim. Na prática, ele tenta exercer a função como se ele fosse meu coordenador e meu diretor, para me dar ordem, para me dar bronca, para me regular dentro da sala, para criticar o meu trabalho, dizer se está bom ou se não está ruim. Deixa eu consertar aqui. Se não está bom ou se está ruim. E desde que eu retornei, eu já recebi muita provocação, meus amigos, muita provocação. Na vista dos meus alunos, eu estar em pé, com o meu pincel na mão, explicando o conteúdo, eu ser interrompido, eu levar chamada de atenção dentro da sala. Olha, a gente tem que ter um sangue frio. Talvez vocês estejam pensando assim, porque um homem eu não quero peitar. Se fosse uma mulher, eu acho que se fosse uma mulher eu estaria com mais medo. Se fosse uma mulher fazendo isso comigo lá dentro, eu estaria com mais medo do que sendo ele homem, né? Mas mesmo ele sendo homem, eu tenho que ter muito cuidado, sabe? Muito cuidado, eu penso, por todos os sentidos. Mas eu vou tentar descrever algumas situações que eu já ouvi. Eu tenho um grupo de alunos muito ruins na sala, sabe? Muito, muito ruins. Inclusive são alunos novatos, alunos que entraram quando eu estava no período de licença. Quando eu voltei em setembro, foi que eu conheci esses alunos.
que chegaram lá e muito, muito fracos. Eu já fiz a sondagem, eu já sei a situação que está. E aí, nós estamos numa situação lá, eu não sei de quem, se é a direção que está fazendo, eu não vou dizer que está fazendo por mim, só comigo, não é somente eu. Praticamente todos os professores estamos sem impressora, sem poder imprimir material. Um dia eu falei assim, eu digo, me dê menos papel. Eu falei, me dê as resmas de papel, que aí eu vejo como é que eu faço, mas eu vou tentar, pelo menos para não ficar totalmente, né? Eu vou ver o que que eu entro. O que que eu entro? A minha impressora. Antes que alguém diga assim, poxa, mas tu é muito trouxa, né, Vitor? Tu tá usando tua impressora para trabalho. Eu tô usando, sabe por quê? Porque eu li no manual desta impressora HP que se ela ficar bem aqui, nessa mesinha aqui dentro do meu quarto, e eu não utilizá-la, daqui um dia ela tá com defeito. Tem que usar. Tem que usar, tá muito expresso lá. E eu fui raciocinando, eu pensei, por lá não tá tendo impressora nem tinta. Eu ganhei. Eu coloquei, ó, eu veio um kit de tintas, eu preenchi tudo, ainda veio mais um tubo de tinta preta que eu já recarreguei 2 vezes e não acabou. Imprimi muito, meus amigos, muito. Essa aqui eu dei sorte. Ela é um pouco lenta para imprimir, mas imprime muito. Só na tinta preta, cada vez que eu recarrego, imprime 6.000 cópias na cor preta, fora as outras, né? Então imprime muito, muito. A impressora, eu não preciso nem de cabo, eu jogo tudo via Bluetooth. No Bluetooth aqui vai tudinho, imprime tudinho. Pensei, tô com a impressora em casa, se eu conseguir. Então eu fiquei assim, eu ganho papel, eu até compro, pelo menos uma resma eu compro aqui para me confeccionando tudo que eu preciso trabalhar com a turma lá, né? E aí eu tenho levado esses materiais. Quando foi semana atrasada, eu comecei, foi o período de término de bimestre, tem as avaliações, né? Que é um processo prolongado, vai aplicando, aí tem os alunos que faltam, tem que aplicar a prova de segunda chamada e vai. Nesse período, eu não estava fazendo um trabalho como eu costumo fazer. Aí a hora que eu dou aquela brecada, agora é a avaliação. Pois um dia eu levei uma bronca dele dentro da sala, ele falou assim, no meio dos alunos, vem cá e cadê as atividades desses alunos aqui? Por que você não está entregando as atividades? Você sabe que esses alunos aqui estão fracos, professor, você precisa. Aí eu olhei para ele, eu falei assim, bem sem alterar minha voz nem nada, eu falei assim, eu digo, mas você tá vendo que eu tô em semana de avaliação, né? Eu digo, pois é, meu cidadão, é uma coisa de cada vez, tá? Eu falei, é uma coisa de cada vez. Eu falei, quando eu terminar a parte minha de avaliação, aí eu vou retomar minha rotina, tá? E já virei as costas e eu só dei essa explicação para ele, né? Quer ver? Eu terminei, foi o que dessa semana? Foi terça-feira que eu terminei essa parte de avaliação. Aí eu comecei, que eu ainda tô. Aí foi quando eu fui, quarta-feira eu fui planejar minhas aulas, né? Já agora do mês de outubro, comecei a montar as tarefas. Se não me falha a memória, acho que na sexta-feira ele me fez uma cobrança de novo. Ela falou, você tá entregando tarefas, que eu mando 2, 3 tarefas, né, para fazer em casa. Eu falei, você está mandando tarefa para os alunos, e cadê as tarefas dos alunos com dificuldade? Cadê as tarefas que não tá vindo? E cadê? Você não está fazendo a rotina, você chegava aqui, você fazia isso e isso na hora que você chegava 7 horas da manhã, você sabe que esses alunos aqui precisam mais, tem muito aluno aqui que está precisando, eu não estou vendo você ter a devida assistência. Quando ele me falou, pessoal, e assim, alterado, falando comigo de forma alterada, aí eu olhei para ele, eu falo olhando assim, aí, pessoal, é a hora assim, que essas reações minhas foi coisa que eu já tinha me planejado antes, como é que eu ia reagir com ele. Eu me lembrei, quando eu estudei muito sobre o narcisismo, sobre a pedra cinza. Na verdade, se for no seio da família, a pedra cinza, você ignora completamente. Ela pode falar o que for, fazer o que for, você trata como se fosse invisível, como se não existisse, para não jogar o jogo. É a situação quando a gente não tem como se afastar. Se é na família, não posso ir morar só, então mete a pedra cinza, que é ignorar, não vou deixar ter efeito mais sobre mim. Eu poderia, tipo assim, ignorar completamente, fingir que não existe, mas eu estou usando um método que eu faço com mulher em rede social, que é o método do deboche. No dia que ele me deu essa bronca, aí eu botei um sorriso assim no rosto.
E comecei assim, até minhas pernas assim, eu fiquei balançando, sabe? Fiquei balançando assim a perna, dei aquele sorriso e falei assim, rapaz, tá tudo sob controle, moço. Relaxa, tá tudo sob controle, não te preocupa. Tá sob controle, tá? E continuei minha aula, continuei. No dia que eu fiz isso, que eu botei este sorriso, não, eu falei que dia? Não foi, ou foi quinta ou foi sexta, uma coisa assim, não tô bem lembrado. Ele ficou com tanta raiva, que eu respondi ele de uma maneira debochada, assim, com certo cinismo. Eu acho que a raiva é porque o objetivo não foi alcançado. É como que, eu acredito que na cabeça dele, ele tá assim, eu preciso desestabilizar ele. Eu preciso falar coisas para ele ficar nervoso, ele ficar com raiva, ele querer discutir comigo aqui dentro e rolar um barraco, aí eu consigo derrubar ele. Aí eu vou usar isso. Só que o que eu fiz? Eu fui bem sereno e debochado. Rapaz, tá sob controle, moço. Não se preocupa não, tá tudo bem, tá? Bora, pessoal, continuar aqui a explicação. E aí eu tava em pé, dando aula. Meus amigos, quando eu falei isso, foi assim, em minutos, ele levantou da cadeira, ele se levantou e ele veio ficar em pé do meu lado, ele ficou em pé assim do lado do quadro branco, ele ficou em pé assim de lado, olhando pra mim, ele não dava um metro assim, eu no quadro ainda, eu não deixo uma tarefa, uma atividade sem fazer a correção no quadro, né? E ele olhando pra mim, aí até que eu terminei, né? Eu falei assim, ó, agora, isso já era o quê? Umas 10h30, tava perto de terminar o horário. Eu falei, ó, quem não tiver conseguido fazer tudo ou errou, isso eu acho que era uma atividade do livro. Eu falei, eu vou marcar aqui um tempo para vocês copiarem o que foi posto aqui na lousa, as resoluções, tá? Nem lembro que matéria que era, alguma coisa lá, português, matemática, enfim. Aí eu sentei na cadeira, né? E aí ele... Meu Deus, o que foi? Deixa eu tentar lembrar o que foi. Ele tirou alguma coisa do bolso dele, eu não sei se foi uma balinha. Ah, lembrei. Vocês já viram um produto quando a gente tá... Ele é um produto cheirosinho que compra na farmácia. Quando a gente tá muito gripado, tá com os pulmão meio detonado, você usa o Vic. Tem aquele Vic que você bota aqui no nariz e fica cheirando, né? Pra mim era um Vic que ele tava usando. De repente ele tirou aquele negócio do bolso e ficou botando aqui no nariz, depois passando no dedo, passando em volta aqui das narinas dele. Pessoal, uma das minhas alunas, eu tenho um time bom, sabe? Eu tenho um time muito bom. Hoje já tá aqui na minha agenda, eu já fiz uma série de anotações, que vai ser o meu próximo podcast. Deixa eu ver bem aqui, eu tenho 4... Ó, podcast, eu tô com 4 depoimentos aqui. Foi um depoimento que eu já tinha gravado, 40 minutos, mas eu gravei na rua, não ficou muito bom, muito barulho. Eu vou regravar um dia aqui do meu quarto para ficar um conteúdo melhor. Onde eu trago aqui, esses dias eu falei de um caso de um adolescente vítima, né? Inclusive, praticamente aqui do meu lado, que foi vítima de agressões. Depois eu quero fazer um podcast da situação que aí é um assunto já bem batido aqui, né? Já falei muito. Mas eu quero puxar dentro até do meu contexto, do que eu vivi, eu vou trazer um pouco de mim, mas vou trazer desses alunos, o que a vida desses alunos tem a ver com a minha, no passado, e são depoimentos de abandono. Eu quero falar dessa situação de meninos e meninas na tenra infância. Aqui eu não estou falando de adolescente, imagine assim, de 10 anos para baixo, ali de 7 a 10 anos de idade, é o público que eu quero falar, que são literalmente abandonados. Mora com o pai, com a mãe ou com uma avó, mas são situações lastimáveis aqui que eu quero tratar isso aqui com vocês. Mas eu tenho um time muito bom, meus amigos. O problema é porque a gente lidar com esse público problemático suga muito mais, é muito mais desgastante do que o público bom. Ou o público bom, os meninos e as meninas bem educados, né, que tem uma família minimamente saudável, que vem para a escola para estudar. Esses meninos não nos sugam, eles não sugam a gente. Mas eu falo que é a parte boa do meu trabalho. Eu nunca peguei uma sala de aula para dizer, não, aqui só tem tranqueiro aqui dentro dessa sala. Sempre tem aquela banda boa. Tem ano que às vezes é 8 alunos, é 10. Esse ano acho que eu tô com 10. Nessa turma de manhã lá eu tô com 10.
E é mais a menina, mas é umas meninas de ouro, sabe? Umas meninas muito... Algumas eu já até... Esses dias eu veio um senhor vendendo uns joguinhos lá, uns joguinhos matemáticos, eu comprei 2 e premiei 2 alunas minhas, que foram as melhores, nas avaliações, nas tarefas, até tirei uma foto com elas, botei lá no grupo dos pais, eu falei, ó, parabéns, parabéns, umas meninas aí que superou, né? Elas superaram. Uma aluna minha, que faz parte desse time, que é um amor de pessoa, sabe? Uma menina muito dócil, muito dedicada. Ela sentando bem na frente, ela fez uma pergunta para esse cidadão. Ela disse assim, tio, o que é isso que o senhor está botando no nariz? Meus amigos, se você ver a resposta que ele deu para essa menina na minha frente, ele disse assim, eu vou falar exatamente o que ele respondeu. Ele disse assim, você não acha que é bom você ir cuidar da sua vida, não? O que você tem a ver com a minha vida? O que você tem a ver com a minha vida? Isso aqui é problema meu. Isso aqui é problema meu, você não tem nada a ver com isso. Tá? Não fica te preocupando com a minha vida, não. Grosso, meus amigos, grosso com a menina. A menina chega, baixou o rosto, sabe? Eu botei meu braço assim, fiquei olhando, assim, para aquela fala dele. Fechou a cara, ele ficou puto de raiva do dia que eu... Foi tudo assim muito rápido. Eu dei a resposta, em minutos ele levantou, ficou ali do meu lado, eu acabei minha explicação, ele já meteu essa resposta. Ele descontou na criança a raiva que ele ficou de mim, ali dentro da sala, por conta da resposta que eu dei. Deixa eu tentar lembrar aqui, já foi, porque quando eu não anotei, né, eu tinha que ter feito uma listinha dos episódios, mas já teve, em um mês já teve várias situações. Um dia desse, eu tenho vários alunos que tem não escreve direito ainda, sabe? Aí o que eu faço? Quando eu vou botar texto no quadro, eu tô colocando em letra de forma. Aí eu falo assim, olha, quem já escreve a letra cursiva, copie no formato da letra cursiva. Mas quem não sabe, porque, assim, dá uma explicação pedagógica aqui, né? Sempre no aprendizado, primeiro se aprende a letra, que o pessoal chama de letra bastão, né? Você aprende primeiro a letra bastão, aí depois que vai para cursiva. Então eu vou fazendo esses paralelos aí. Eu trabalho a cursiva, mas eu também trabalho lá com eles a letra bastão. E houve um dia em que eu fui passar uma atividade e eu botei letra cursiva. Eu coloquei na lousa a letra cursiva. E antes eu expliquei para eles. Eu falei, olha, hoje o texto vai ser em letra cursiva. Quem não tem o hábito vai tentar fazer. Eu falei, você não vai conseguir aprender a fazer letra cursiva se você não treinar. Todos que hoje escrevem cursiva é porque fez o treinamento, né? Você tem que treinar, mesmo que fique mal feito, mas tente. Você vai fazer a letra cursiva. E eu comecei a escrever, eu levei uma bronca na hora dele lá dentro da sala. Professor, você tinha que botar a letra bastão, professor. Como é que você está colocando letra cursiva, sendo que tem alunos? Nós temos alunos aqui que não sabem escrever. Eu ignorei. Nesse dia eu não olhei para ele. Eu falei, pessoal, continue, tá? Todo mundo aqui fazendo a letra cursiva. E continuei escrevendo aqui, eu ignorei. Fiz de conta que não existia dentro da sala. Então, assim, eu até agora, nesse 1 mês e pouco, ele ainda não conseguiu o objetivo dele, que é me desestabilizar dentro da sala. Me fazer perder as estribeiras, gritar, falar um monte de desaforo para ele. Eu tô matando ele lá dentro da sala, no desprezo, no tratamento de silêncio. Eu não tenho, assim, eu evito conversar. Um dia desse aconteceu uma coisa que eu botei meu gravador. Essa gravação ela tá guardada comigo. Eu passei uma determinada atividade, acho que era no livro. Foi bem na situação que teve o julgamento de Bolsonaro. Bolsonaro foi julgado. Não é julgado, foi condenado. Houve aquelas condenações. Bolsonaro, parece que 5 ou 6 generais foram condenados, né? E aí isso deu uma repercussão grande na mídia. Eu não sabia que ele era bolsonarista. No outro dia, no momento que assim, eu dei os encaminhamentos ali na sala, eu estou sentado na mesa, ele começou. Vitor, você acompanhou os jornais ontem? Você viu aquela situação? Cara, você acha que tem cabimento um negócio daquele? O presidente Bolsonaro? Aí eu fui bem seco com ele. Eu falei assim, sim, eu acompanhei. E o que tu acha? Eu falei, meu irmão, faz tempo que eu me desliguei disso aí, ó.
Me desliguei mesmo. Não, porra, porque o Bolsonaro... Isso aí é... Eu vi que ele tava morrendo por dentro porque tinha acontecido aquela situação com o ídolo dele, né? Aí o que que eu fiz? Eu peguei meu telefone e botei o gravador de voz. Eu digo, deixa gravando aqui. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Digo, eu não vou repreender ele aqui, mas está sendo gravado. Eu digo, as paredes aqui têm ouvido. Na hora que surgir qualquer situação, não... Estava sendo discutido política lá dentro da sala de aula... Digo, não, mas peraí, quem que estava falando? Eu tenho uma gravação aqui. Eu tenho essa gravação guardada. Até hoje morreu nisso. Ele falou, mas eu deixei só ele falar. Tipo assim, eu não opinei, eu não... Porque eu tenho um entendimento que isso aí não é um assunto para ser debatido em pleno horário de aula. Se fosse aluno, eu teria pedido. Não, eu digo, não, esse assunto aí, ó, lá fora, lá na sua casa, e vocês debatem isso aí, mas aqui dentro não, por favor. Isso aí era uma questão que eu poderia ter dado uma bronca nele. Eu tinha o direito e a razão para fazer isso, mas eu não fiz porque eu sei quem é ele. Eu sei do que ele é capaz, então eu digo, deixa que ele próprio... O povo tem que dizer que é igual peixe, né? Morre pela boca. Peixe morre pela boca. Eu não tenho ele como amigo, eu não tenho ele como uma pessoa que realmente... Eu espero que ano que vem ele não fique na minha turma. Assim, se eu continuar lá, né, continuar trabalhando, que ele seja jogado para outra sala. Eu queria tanto ver ele trabalhando, era com uma mulher, sabe? Eu queria que ele fosse para uma sala com uma mulher dessas que não leva desaforo para casa, porque ela ia ter cacife para colocar ele no eixo. E quando eu vi essas atitudes dele comigo lá dentro da sala, eu fiquei pensando, pô, uma menina a esposa dele, né, que eu até namorei há 17 anos atrás. Uma menina que eu tinha, ela assim, até em boa conta na época, uma menina da igreja, super educada, foi bem criada pela mãe e se envolveu com uma pessoa dessa. Ela terminou comigo, um namoro de 6 meses comigo e em menos de um ano, 2 anos mais ou menos, ela se envolveu com esse cara. Ele era casado e ela se envolveu com ele, ficou sendo amante até ele se separar da mulher e assumi-la e tá com ele até hoje. Hoje eu tenho uma visão assim. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Toda vez que eu vejo uma mulher envolvida com esse tipo de pessoa, de homem, eu vejo muito o caráter dela. Porque se ela fosse uma pessoa realmente de boa índole, de bom coração, ela não estaria junto com ele. Não estaria. Ela não teria nem casado com ele. Mas se está junto já há anos, já casou e está há muito tempo junto, é porque é da mesma laia. Ela é da mesma laia dele e ela gosta desse tipo de pessoa, desse tipo de perfil. Eu sei que eu ainda tenho 2 meses e pouco, quase 2 meses e meio ainda de aula até finalizar o ano. Eu sei que eu ainda vou engolir muita coisa ali, mas eu tento não me abalar, sabe, pessoal? Eu tô na minha cabeça assim, não, aqui eu sou o professor, Ô, pigarra danada. Vou tomar uma água aqui, só um momento. Tudo passa, né? Tudo passa. Ele não vai ser eterno aqui. Ele não vai ficar na minha vida até eu me aposentar. Não vai. Isso aqui é transitório. Então, eu vou usar a pedra cinza, eu vou usar o tratamento de silêncio, sabe? É continuar fazendo. Só que lá é o seguinte, eu faço o trabalho da forma que eu entendo que é o melhor. Eu não fico mais obedecendo ordens, eu não obedeço a ordem dele lá dentro. Sabe? Quem é o professor na turma sou eu. Quando ele vier, eu faço 2 coisas. Dependendo do que ele falar, ele será ignorado, completamente ignorado. E se ele... Ou então será uma resposta dentro do deboche. A resposta debochada. Assim, para ferir o ego dele. E o caso dessa menina... Eu não levei esse caso para a diretora, mas eu estou esperando. Eu vou esperar a próxima vez, até porque eu estou com o hábito de todo dia deixar o meu gravador de voz ligado do celular. Eu vou esperar a próxima vez que ele maltratar, principalmente quando as meninas lá da turma, das minhas aluninhas, que são gente fina, que são gente boa, que eu vou pegar, eu vou recortar essa gravação e vou mandar para a direção da escola e ainda vou fazer um documento. Olha, tá aqui, é dessa forma que ele vem tratando alunos lá dentro da sala. Sem
Uma coisa é o aluno, sei lá, o aluno tá aprontando demais olha, tem dias lá, aqui eu falei das alunas boas, mas ele tem dia que ele dá cada grito em aluno lá dentro da sala. Ele grita com o aluno, ele controla a turma na questão das saídas na hora do intervalo. Vocês acreditam que eu venho me embora? Isso agora mesmo, essa semana isso aconteceu todos os dias. O sinal toca 11 horas, a sirene, né? A sirene toca 11 horas. Pois ele vai para a porta e fala assim: ninguém vai sair, tá? Ninguém vai sair agora. Eu vou decidir quem é que vai sair daqui da sala. Aí eu pego minha mochila e falo: você vai ficar aqui controlando? Eu digo: pois, mas para mim você vai abrir a porta. Falei: porque eu tenho que ir embora, eu estou no meu horário de almoço, eu tenho que ir embora. Não, professor, você pode ir, mas os alunos vão ficar comigo. E eu pego minha moto e vou embora. E ele fica lá com esses alunos trancados lá dentro da sala. Trancado não, na porta, controlando. Eu digo: aí deixa aí. E pessoal, eu penso o seguinte: ele é uma pessoa adulta. Ele é adulto. A escola tem direção e coordenação para monitorar, para estar de olho. Eu não me vejo como o chefe dele. Eu não sou o chefe dele. Ele é um colega meu de trabalho. As funções são um pouco diferentes. Eu tenho uma função de regência de aula e ele tem de auxiliar. Mas nós dois somos subordinados à direção e à coordenação da escola. Então, se ele tomou essa decisão de ficar com o aluno dentro da sala depois que toca o sinal, e se isso não for correto, ele se entenda com a diretora e a coordenadora. Eu saio de lá e ele fica com os meninos liberando: você sai, você fica. Não, tu ainda vai ficar mais tempo aqui. E eu venho embora, pego minha moto e venho embora para casa. Então, assim, eu já percebi nele esse desejo imenso de controlar, sabe? Ele quer controlar, ele quer mandar em mim, ele quer controlar os alunos, ele quer ditar como é que a aula tem que transcorrer. Eu teve um dia que me deu... Por que eu falei aqui que eu utilizo a minha impressora? Me deu muita vontade de falar umas boas para ele lá, dizer: porra, tu tá querendo tanto. Foi um dia que ele me cobrou umas atividades lá. Eu falei porque tu sabe que aqui não tá tendo impressora funcionando, nem tinta, nem nada, né? Falei: o que eu tô trazendo lá da minha casa. Falei: mas já que tu tá muito esforçado, tu quer fazer muito, então patrocina aí. Já que tu é o bom, patrocina. Mas eu não quis falar isso aí exatamente igual eu falei pra vocês, que eu não quero atrito. Eu vou estar com meu telefone ligado no gravador de voz e deixa ele falar. Que vai ter um dia, daqui para dezembro, vai ter um dia que a coisa vai se encaixar perfeitamente, assim, para me pegar um podre dele. Eu tenho alguma coisa na minha mão dele ali. Mas, meus amigos, que ser humano intragável, sabe? Assim, não é todo dia que ele vai, ele conseguiu... Aqui eu vou falar de uma coisa que eu já tenho experiência há muitos anos, em ambiente de trabalho. Eu tenho uma amiga aqui, a Júlia, eu gravei uma frase que a Júlia sempre fala pra mim, ela diz assim: Vitor, todo puxa-saco ele é incompetente. Tu pode observar, todo puxa-saco é incompetente. Então ele tenta se garantir no emprego, nas funções puxando saco, porque ele não é bom no que faz, ele não tem competência. Tipo assim, eu já percebi que ele tem parceria com a diretora e com a coordenadora. Tanto que já aconteceu tudo isso aqui que eu tô narrando para vocês, e elas ficam quietinhas, eu nunca vi elas pegarem no pé dele lá. Mas por quê? Porque ele fica lá dentro da sala. Olha, ele nunca, assim, ele sai, ele não dá nem satisfação para mim. Tem hora que ele deixa, em pleno horário de aula, ele deixa os alunos e vai lá para a sala da gestora. Até às vezes eu ir no banheiro e precisar pegar alguma coisa lá na secretaria. Chego lá, ele tá sentado, com as pernas estiradas lá, mexendo no telefone, do lado da mesa da diretora, da sala. A sala da direção. Tá lá sentado, sabe? Teve uma semana que ele não trabalhou um dia. E falou ainda pra mim, dentro da sala: eu não vim foi nem um dia, e racinei foi o ponto. Que a diretora ali é minha peixa. A Otília é minha peixa. Então, assim, igual eu falei, né? A puxação de saco, ela é porque a pessoa, eu concordo que seja incompetente. Só que o puxa-saco, ele tem seus benefícios. Ele tem muitos benefícios. Um grande benefício que eu conheço da pessoa puxa-saco é ele não trabalhar, ele não produzir
e não acontecer nada com ele não ser corrigido, ele não ser chamado a atenção, o chefe não pegar no pé, faltar muito, muito, e não justificar, não dá nenhuma justificativa e passa de boa. O próprio chefe, no caso lá, diretor, fulana, assina aqui, ó, pode pegar o livro aqui, porque nós somos amigos aqui dentro, você pode assinar o ponto aqui, eu não vou botar falta para você não, e tá tudo bem, tá tudo bem. Então eles têm. Lá nessa escola que eu trabalho pela manhã, a maioria, eu tenho uma grande parte lá principalmente de professoras lá que são puxa-sacos. Eu conheço tem 4 lá assim que elas são mestre em puxar o saco da diretora. Pessoal, elas puxam tanto o saco da diretora que eu vou contar aqui o que foi que aconteceu mês atrasado, em agosto. Final do mês de agosto, sempre ali, último dia útil do mês, a gente recebe o salário, né? Elas todas professoras do quadro temporário, contratos. Vocês acreditam que ela deixou, a Otília, a diretora da escola, deixou 4 contratadas sem receber salário? Porque uma das funções da diretora, ela faz esse controle de frequência. Ela faz o controle da frequência do trabalho, então ela tem que... eu não sei como é que é feito, assim, eu nunca especulei isso. Se é num sistema online ou se ela protocola. Eu acho que faz os dois. Tem online, mas ela protocola. Ela tem que levar num departamento uma ficha, porque a gente entrega atestado médico. Por exemplo, quando eu entrego meu atestado, eu entrego, se for folgas, né? Quando eu pego folgas da Justiça Eleitoral, eu tenho que entregar esse documento e ela leva. Isso é encaminhado para um departamento. Para esse controle, para poder, tipo assim, o salário vir direitinho. Poxa, ele assinou o ponto, ele trabalhou todos os dias. Essas 4 contratadas trabalharam o mês inteiro direitinho e todas as 4 ficaram sem salário. Sabe por quê? Porque ela não fez o trâmite. Ela não fez o trâmite. Pessoal, e foram assim as maiores puxa-sacos. Aqui eu vou contar uma coisa, eu vou abrir o jogo aqui para você. Estou saindo um pouquinho do caso desse puxa-saco que está lá na minha sala e vou falar de outras puxa-sacos lá do ambiente. 2 delas, nos últimos dias de janeiro deste ano, eu contei aqui que eu fiquei muito mal um dia numa reunião, quando a Elma, coordenadora, me humilhou nessa reunião, me ofendeu, falou umas coisas, eu acabei nesse dia até, eu não me calei também, falei, me defendi ali na hora. Foi um momento até que eu fiquei muito disposto a ir para a justiça, mas depois eu recorri. Eu pensei muito de procurar um advogado e processar ela com o que eu tinha em mãos, né? Mas acabei recuando. No dia que isso aconteceu, 2 contratadas, exatamente essas 2 que também ficaram sem salário, ficaram puxando o saco, tanto da Elma quanto da Otília, e me criticando no meio da reunião. Elas usaram a situação que aconteceu, o assédio que eu sofri nesta reunião, para ganhar média com as 2. Poxa, professor Vitor, como que você fala uma coisa dessa? Porque a nossa diretora e a nossa coordenadora é maravilhosa. Meu Deus, a Elma é a melhor. Elma, você é a melhor coordenadora que eu já tive na minha vida. O tanto que eu já aprendi com você aqui. Você é excelente, você dá todo o suporte. Professor Vitor, se você está com dificuldade, por que você não conversa com a gente? Nós aqui, a gente te ajuda. A gente te ajuda como montar Se tu não sabe fazer um plano de aula, você não consegue montar uma boa aula, não fica falando mal da nossa coordenadora, não. Senta com a gente que a gente te ajuda. A gente até... Meus amigos, eu fiquei olhando para aquilo, sabe, assim, elas ajudando a me degradar, a depreciar a minha imagem profissional. Mas quando eu fiquei sabendo, meus amigos, foi tipo assim, isso foi numa sexta-feira, alguém comentou isso comigo no WhatsApp, uma colega lá, e aí na segunda-feira eu fui dar aula, meus amigos, eu vi a choradeira na segunda-feira lá. Elas estavam trabalhando, essas contratadas, e eu vi algumas chorando lá dentro da escola, que uma disse assim, meu Deus, meu marido está desempregado, tem uma que está grávida, tem uma grávida lá, deixa eu ver, tem 2 grávidas lá, 2 contratadas grávidas, uma já pariu, uma está parida, a outra está perto de parir. Falei, meu marido está desempregado, o único salário que ia entrar na minha casa esse mês era o meu, para pagar tudo, o supermercado, a conta de energia, as coisas do neném que vai nascer, e eu trabalhei, não vou receber o meu salário. E a Otília, como eu já disse, eu ainda acho a Otília menos pior do que a Elma, mas ela é ruim também.
Ela falou para as contratadas: você calha a sua boca. Você calha a sua boca, porque se você for fazer qualquer coisa, botar na mídia, ou for na secretaria, for em qualquer lugar falar, ela disse: eu não botei, foi porque eu me esqueci, tá? Eu me esqueci, mas você vai ficar caladinha. Caladinha, porque se abrir a boca, você não vai ter nem o salário, nem esse contrato. Eu não me chamo Otília, se tu ainda vai continuar trabalhando aqui, tá? No outro mês eu vejo, no outro mês eu vou ver. De repente tu recebe os 2 meses de uma vez. Ô, meus amigos, mas mas eu, assim, só em off. Em off, eu ri tanto, eu me refestelei com isso, sabe? Mas eu achei bom. Tem uma amiga minha lá, a minha colega lá que fica na sala de inclusão, que eu falei, eu digo: olha, eu não sou de comemorar a desgraça dos outros, mas eu achei bom. Esse daí eu achei bom. Maravilhoso, que coisa boa. As puxa-saco tomaram no cu. Tomou no cu. Cara, eu fiquei tão impressionado. Eu fiquei com uma pergunta assim na minha cabeça. Eu fiquei como. Eu deixo essa. Eu fui na casa da Júlia. A Júlia é uma excelente analista de casos pra mim. Eu fui na casa da Júlia e falei assim: Júlia, minha amiga, me explica isso, pelo amor de Deus. Como é que a Otília prejudicou as 4 maiores baba-ovo puxa-saco dela, que lambe o chão que ela pisa lá, sabe? Que em Deus ela lá dentro. Aí a Júlia disse assim pra mim. Ela falou assim: Vitor, é porque tu nunca, assim, é porque tu não viveu essa experiência pra tu saber o tanto que é um saco. É um saco tu ter uma pessoa babando o ovo e puxando teu saco o tempo todo. Tá o tempo todo ali elogiando, massageando seu ego. Chega uma hora que abusa. Ela disse: sabe por que a Otília fez isso aí? Pra dar um chega pra lá nela. Tipo assim, vai, como que diz assim, vai fazer o teu serviço e me larga de mão. Tá, isso aqui é pra tu entender que eu já tô de saco cheio de tanto você puxar meu saco. Mas se ela tivesse feito isso comigo, ou outros ali que não puxam saco, não é porque ela implica com a gente, nós não é puxa-saco e tal, mas ela fez isso com as puxa-saco. É aí onde eu quero dizer que o puxa-saco, ele tem os benefícios dele até um certo ponto. Eu já vi puxa-saco também se dando mal. Ele prospera, eu já vi puxa-saco ser demitido. Eu já vi puxa-saco responder PAD, ser posto em disponibilidade. Estava na lotação e foi posto em disponibilidade, que o chefe, a chefe que ele puxava saco, fez. Então, esses benefícios aí, como diz um amigo meu aqui do canal, vai até a página 2. Sabe? Vai até a página 2. É bom, mas não é para todo sempre não, sabe? Não é para todo sempre. Esse cidadão, esse Jorge, né, que está lá na minha sala, ele está tendo os benefícios dele, ele falta. Eu acho tão bom no dia que ele não vem. Eu acho tão bom, assim, é o dia que eu consigo trabalhar melhor na sala, quando ele não está. Ele tem feito uma coisa que isso aí, eu até, conversando com uma colega, ela falou assim: acho que isso aí era caso de você notificar a diretora. Esses 2 alunos que eu tenho, que eu mencionei que tem laudo, eu encaminho todas as atividades, tanto... Na verdade, eu não dou atividade diferenciada para eles, assim, porque eles têm os problemas deles, mas eles acompanham o nível da turma. Normal, os conteúdos da ementa, tudinho eles acompanham. E eu entrego, e eu já vi várias vezes ele fazer as tarefas. Em vez dele auxiliar o aluno, ele está sentado ali, e ele dizer: ó, faz assim, faz desse jeito, e orientando. Não, ele pega a folha, pega o lápis e faz. Uma vez, eu já chamei lá na mesa. Um dia eu chamei, na hora que eu dou o visto. Eu tenho até meu carimbo de dar visto, né? Toda tarefa que faz, eu dou a carimbada ali. E eu mostrei, eu falei: menino, me diga uma coisa, isso aqui foi você que fez? Ou foi o tio Jorge ali que está sentado perto de você? Ah, foi o tio Jorge que fez para mim, professor. Foi o tio Jorge, ele pega a tarefa e faz todinha para mim. Você me perguntar o que é uma coisa que eu pretendo notificar, ainda não fiz. Hoje, olha, eu estava ainda agora, minhas avaliações foram todas corrigidas. Eu fiz um break aqui já falta o quê? Faltam 3 resultados aqui só para me lançar. Eu aproveitei um horáriozinho aqui para adiantar o meu serviço e eu vi as avaliações desses alunos que ele acompanha com a letra dele. Eu conheço a letra dele já. Tipo assim, em vez dele auxiliar o aluno, ele acompanhar... Eu teve um dia que eu dei um toque nele.
eu dei um toque. Na hora que eu entreguei, eu falei assim, olha, eu quero que o aluno faça. Falei, se ele não conseguir fazer, você explica, você pode até pegar uma folha em branco, você faz, mas com quanto que ele copie. Ele faça, ele pega o lápis e faça. Pois ele, para me pirraçar, ele pega a tarefa do aluno e faz todinha. Acho que tipo assim, fez. Eu ainda agora aqui, em um bloco aqui de avaliações, quando eu vi, eu coloquei a nota, mas eu botei uma observação em cima. Eu coloquei assim, avaliação realizada com o auxílio do fulano, do Jorge. E botei assim, do auxiliar Jorge. Eu pensei, se os pais em casa olharem, assim como eu percebi, na sala eles também vão perceber. Mas eu ainda vou fazer a minha notificação disso aí. Meus amigos, eu falo assim para vocês, eu já tive muitos estagiários em turma, auxiliares de turma. Homem, não, ele é o segundo. Quando eu trabalhei na escola da Jezabel, teve um ano que teve um jovem que ficou na minha turma lá me auxiliando. Não tive problemas com ele, mas a maioria sempre foi mulheres. A maioria foi mulheres que já ficaram comigo. Mas para dizer assim, eu tô com uma íngua dentro da sala de aula, é esse Jorge. Todos os outros, assim, foi o contrário. Eu tive motivos, assim, muito para agradecer. Muita gratidão, de falar em reunião, agradecer mesmo na reunião, até festejar isso em algum momento, a gente fazer uma festa, dar um abraço, dar um brindezinho, olha. Eu digo, olha, eu tenho certeza, o dia que você estiver no comando aqui de uma sala, você teve aí a experiência, né? Você pode carregar isso na sua bagagem para você utilizar também. Mas, como diz aqui na minha região, esse Jorge veio de encomenda, meus amigos, veio de encomenda. Eu queria muito aí que vocês deixassem os comentários de vocês. Se fosse você que estivesse no meu lugar, o que você faria? Pode argumentar ponto a ponto aí sobre tudo que eu falei, porque como é uma situação que eu tô lutando, né, durante a semana inteira, de segunda a sexta, sempre ele tá lá, apesar que falta algumas vezes, mas a minha tática para desarticular, para enfraquecer ele, tá sendo isso. Ou o tratamento de silêncio, ou quando eu preciso responder, eu dou respostas cínicas, respostas irônicas, sabe? E faço do jeito que eu quero, do jeito que eu fizer. Ele pode reclamar, achar ruim, criticar, vou fazer do meu jeito. O professor sou eu sei o que eu estou fazendo. Eu que planejo, eu que acompanho o trabalho, então eu não tenho que estar recebendo ordem dele, não. Como se diz, falar é fôlego, né? Ele pode falar à vontade, mas o comando está nas minhas mãos ali. Deixe aí os seus comentários, tá? Eu agradeço muito aí quem conseguiu tirar esse momento aí e me ouviu. Eu vou tentar editar esse vídeo ainda hoje e colocar aqui para que todos ouçam. Meu muito obrigado aí. Em breve eu volto aí com mais conteúdos, tá bom? Um grande abraço aí, uma feliz semana para todos. Pessoal, eu sei que eu já tinha me despedido aí, mas só fazer um acréscimo. Teve uma coisa que veio, que ainda estava na cabeça para falar, eu finalizei e fui me esquecendo, mas eu vou deixar registrado ainda aqui. Quando eu falei, eu fiz um comentário aqui da Ruth, né, que é a mulher dele. Depois o Zion me lembrou o nome que eu dei para ela, a Ruth. A Ruth ter se envolvido com um homem desse, o que eu tenho passado lá dentro da escola. Aí eu raciocino aqui comigo, tu imagina esse homem dentro da casa, com os filhos. Se ele é assim com os alunos, se ele é assim comigo, que sou um professor, imagine com os filhos essa mulher que ele tem lá dentro da casa. Aí onde eu falo, quando uma pessoa escolhe outra para casar e constituir família e ter filhos, eita, que escolha séria, meus amigos, que escolha séria, porque é uma escolha que se der errado, que se for ruim, não é só a pessoa que escolheu que vai sofrer. Vai ter muita gente envolvida aí que vai sofrer, os filhos. Vamos supor, eu aqui, de repente eu escolho me casar com uma mulher vagabunda, uma pilantra. Eu vou sofrer, se eu tiver filho com ela, esses filhos irão sofrer.
a família do meu lado, vamos supor minha mãe, os meus amigos, as pessoas próximas de mim, vendo eu sofrer na mão daquela mulher, sofre também. E aí vai puxando, né? Vai puxando várias pessoas que acabam sofrendo dentro desse contexto. Então, eu fico pensando por uma pessoa que ela tinha opções, sim, melhores, mas olha o que ela escolheu, né? Mas eu penso que essa escolha dela também reflete o caráter dela, né? Eu tenho dó dessas crianças que eles produziram, que com certeza deve comer o pão que o diabo amassou na mão desse pai. Com certeza, porque deve ser um diabo em pessoa dentro da casa. Mas é isso aí, era só esse acréscimo aí que eu queria deixar. Muito obrigado aí novamente os que me ouviram.